Uma ótima noite a todos, uma satisfação retornar a casa, oportunidade de estarmos aqui, ver companheiros de trabalho, amigos. Acabei de identificar um amigo de longa data aí que no primeiro momento até não reconheci. Então é sempre grato a essas oportunidades que são alcançadas. Então possamos aproveitar esses instantes que temos pela frente, de aurir essas energias salutares, buscar o esclarecimento que possam ser úteis à nossa existência corporal, o nosso aperfeiçoamento espiritual, e que, acima de tudo, a espiritualidade amiga nos ampare, nos proteja, nos intua e forneça as condições para que as atividades da casa possam transcorrer em perfeita paz e perfeita harmonia. E o tema que trouxemos para o dia de hoje, palavra já tão mencionada, desde a prece, das considerações iniciais da irmã, que é justamente a paz. E o tema é essa, né? É a fuga que nós exercemos para conquistar essa tão almejada paz e, inclusive, de difícil entendimento, de difícil a gente ter a noção exatamente do que se trata. Num primeiro momento, a gente diz que paz não está brigando. Os países estão em paz. Tomara que lá no leste europeu, a Rússia e a Ucrânia, selem a paz. Mas esta não é a paz que a doutrina espírita nos alcança, que a espiritualidade amiga nos instrui e que inclusive Jesus nos recomendou. Porque esta paz aparente, ela é uma paz enganadora. As pessoas não estão brigando, estão em paz, mas as armas estão preparadas. A qualquer momento. As pessoas não estão agindo na paz, elas só não estão exercendo a violência. Às vezes, nós não estamos aparentemente prejudicando ninguém, mas estamos com o nosso eu alterado por diversas circunstâncias. Não considerando que o nosso desequilíbrio causa problemas muito sérios para nós mesmos e contamina o ambiente. Do ponto de vista vibracional, do ponto de vista dos pensamentos, que é criador, e que pode e vai encontrar ressonância em outros indivíduos no mesmo grau de desequilíbrio. E Jesus, nas suas instruções, ele disse que nos deixava a paz dele, que a paz ele nos dava, mas não a paz que o mundo dava. Opa, como é assim? Como é que funciona isso? Jesus nos dava a sua paz, mas não dava a paz que o mundo fornecia. Porque a paz do mundo é a paz enganadora. É a paz, o indivíduo, às vezes com sobras econômicas, ele vive em paz, perturbando outros que estão buscando a sua subsistência. Pessoas que estão em paz, mas pela sua opulência, pela sua forma de agir, causam desequilíbrios no seu entorno. Coisas que nós agimos assim, através, às vezes, do nosso egoísmo, que perturbamos o outro, do nosso orgulho, da nossa soberba, do nosso ciúmes exacerbado e que causa perturbação. Então, a paz que Jesus recomendava é a paz individual, porque a paz coletiva, a paz do ambiente, ela parte do interno para o externo. Nós não vamos receber a paz, nós vamos fornecer a paz. E quando todos agirem desta forma, o mundo certamente será melhor. O mundo este, inclusive, como eu mencionava aqui com o irmão André, em transição para dias melhores. Então esta é a recomendação que Jesus nos deu, de nós buscarmos esta conquista, e que normalmente nós fugimos. Nós fugimos porque é mais prático, é mais cômodo, e ainda é da nossa essência de espíritos ainda acanhados do ponto de vista evolutivo, mas que fomos talhados, fomos criados pelo Criador, com um horizonte bem definido, que era o da perfeição. Então nós somos perfectíveis, mas não somos perfeitos.
E como não somos perfeitos, nós temos um senso de juízo muito equivocado. Porque todo aquele que atenta contra meus interesses passa a ser meu inimigo. Mesmo que não vai ser um inimigo, né? Vamos pegar na jugular, mas é alguém que é um desafeto. E isso causa esta perturbação toda. A irmã, na abertura, falou, né, do futebol. Né? Então, para a gente não falar de outros temas tão palpitantes no momento, né, de pessoas que são adversárias e viram inimigos, né, vamos pegar o futebol tão característico, né, em que pessoas vão à guerra para algo que tinha que ser um lazer, um divertimento. E quando eu falo vão à guerra mesmo. Ainda soube essa semana, vendo um programa televisivo, e lá tinha uma observação de uma guerra que aconteceu em 1969, entre El Salvador e Hungria. Sabe o motivo? Futebol. Futebol. Estamos em época de Copa do Mundo, né? Lá em 69, estavam fazendo, não sei se é uma classificação para a Copa do Mundo, estavam jogando, já tinham jogado algumas vezes, e estavam jogando no México, os preparativos da Copa de 70, né? E lá, né, eu não me lembro qual dos países ganhou, e eles já não tinham uma relação muito adequada, foram para uma guerra que durou 4 dias, né, com mais de 3 mil mortos, várias residências destruídas, né, a infraestrutura, né, por futebol. Em 2014, deve ter noticiado aí, um jogo lá no Nordeste, em Pernambuco, alguém arrancou um vaso sanitário do estádio e jogou de cima do alambrado e matou um. Tive um colega de serviço que foi assistir, né, um jogo, chegou indignado em casa porque o time dele tinha perdido, né, esbravejando, infartou, morreu, morte súbita. Então, meus irmãos, né, a paz é uma conquista interna. E nós brigamos, tornamos inimigos aqueles que são nossos irmãos, tão imperfeitos como nós. Nós fomos criados com a luz do Criador, com a energia do Criador, para sermos o melhor possível. Mas trazemos também na nossa essência a sombra dos nossos equívocos. Só que nós não reconhecemos isso em nós, mas reconhecemos a sombra dos equívocos dos outros. E aí nos arrogamos, né, de sermos os melhores dos julgadores. Fora isso, né, nós normalmente temos o que se chama de um viés de confirmação. Então aquilo que nós gostamos, tudo que afirmar aquilo que nós gostamos, nós vamos chancelar como verdadeiro. Qualquer um que contraria este interesse, né, vai ser alguém, né, em que não merece consideração, independente de como nós nos posicionemos. Então vejamos, né, hoje nós temos notícias, né, de tudo que é ordem, né, em tempo real, pelos mais diversos meios, e principalmente pela internet. E se alguém fizer um comentário sobre qualquer evento, podem ter certeza, podem ler, vai ter uma enxurrada de informações desavenatórias. Então alguém foi num restaurante e disse, olha, fui no restaurante lá, muito bom. Porcaria, a comida estava fria, estava salgada, estava sem tempero, fui mal atendido. Só vai ter o escracho. E inclusive, né, há aí os pesquisadores que dizem sobre os diversos temas, não vamos nos ater a um tema só, né, que 70% das informações ou são negativas ou são mentirosas. E alguns temas específicos chegam a 85%. Então nós jogamos para fora uma paz que nós não temos. Ali na rua até a gente pode se comportar aqui dentro, né? Mas nós trazemos esta essência e nos perturbamos. Então às vezes nós vivemos numa guerra interior, por exemplo, querendo adquirir algo. É um sonho de consumo. E aí não dormimos, né? Ficamos planejando, né?
às vezes como fazer a conta, depois ficamos pensando como pagar e etc. E a gente adquire. E a gente perdeu um tempo precioso, né, uma energia desnecessária em algo que talvez a gente nem vai usar. Quem já não comprou algo, não teve um sonho de consumo de algo inútil? Mas a gente nos tortura. A gente gasta um tempo e gasta uma energia desnecessária. Não que a gente não seja necessário melhorar, que a gente não tenha sonhos, né, de aquisição, tudo é natural. O problema está em quando aquilo passa a nos dominar, causa, né, desequilíbrio, causa prejuízos. Há todo hoje um trauma com o culto do corpo. Então, as pessoas, muitos vivem exclusivamente para o corpo, né, esquecendo que temos que dar o mesmo tratamento para o espírito. Inclusive lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um dos itens é tratar do corpo e do espírito. Também não podemos, né, entender que somos só espírito e esquecer o corpo, essa dádiva divina, como também achar que tudo, né, reside no organismo físico. Ponto está no equilíbrio. E nós nos torturamos, achando que aquilo é o que tem que ser, né, conquistado. Outras vezes nós queremos nos, né, identificar com uma grande celebridade esportiva, né, cultural, enfim, um artista qualquer. É o sonho, é o nosso ponto de referência. Então vejam, meus irmãos, que a conquista da paz parte de nós, parte da nossa essência. A paz do mundo, ela vai lograr quando nós estivermos em paz, nós estivermos em equilíbrio. Outras tantas, né, a gente apresenta de uma forma tão arrogante, que causa um desequilíbrio em todos aqueles. Porque alguns vão invejar essa nossa arrogância e outros vão repelir. Dois sentimentos de igual prejuízo. E aí contar uma historinha rápida para os irmãos como é que acontece isso. Há exatamente 36 anos, fui participar de um curso, né, em um outro estado, né, e lá tinha um instrutor. Aí teve um dia que esse instrutor, com o fim do dia, não sei se foi ele ou será quem que organizou, uma confraternização num restaurante. Uma confraternização. Perfeito, fomos na confraternização. E ali, né, ele já durante o curso demonstrava, né, uma certa arrogância, e eu identifico também hoje com os conhecimentos que a doutrina espírita, né, me alcançou, né, uma imperfeição espiritual como nós temos outras, né. Vamos falar de pessoas que vocês não conhecem, e eu talvez também, eu não conheci o amigo do Léo também, se encontrar aqui não o conheço, e ele também não vai me conhecer, né? Então a gente não deve, assim, expor o erro alheio, mas aqui é um erro de quem a gente não conhece, didático, e eu estou julgando, né? E aí fomos, e quis o destino que eu sentasse do lado desse instrutor, e aí ele começava, né? Pois eu estive em Nova York, aí jantei na casa do embaixador fulano, e assim começou, né? E eu tenho um Rolex, um relógio, né, de alto custo, e faço parte de um clube do Rolex, que inclusive tem um número que nem tem o clube do Jaguar, e assim começou, tá? E lá ele pediu um vinho, ótimo, ainda ele escolheu, né, o mais renomado. Veio o garçom, ele olhou o vinho, não, esse eu não vou aceitar. Não abriu na minha frente, eu, volta. Aí veio o garçom com outro vinho, abriu, tal, né, serviu. Eu, faz mais de 30 e tantos anos que eu não bebo, naquela época, mesmo moderadamente, eu tomava um choppzinho, né? Tomei meu chopp, né, e aquela arrogância, porque fui, porque fiz e tal, porque tenho e tal, e aquilo vai, né, contaminando o ambiente. Aí veio a conta, nós somos tanto hoje em dia, de não leva mal, meu amigo, eu tomei meu chopp, tu paga o teu vinho, eu pago o meu chopp. Tá? Então vejam, talvez não era uma pessoa do mal, não era uma pessoa violenta, né? Não era a pessoa que queria causar prejuízo, mas a forma como ostenta, a forma como se apresenta, causa desequilíbrio.
Então é uma pessoa que tem as suas falhas, como todos nós as temos, talvez não seja essa, mas seja um outro item, né? Mas que causa problemas, né, para o entorno, causa desequilíbrio. Então é pessoas que não estão em paz e que esta falta de equilíbrio cria todo esse desarranjo no seu entorno. Então, o que a doutrina espírita nos fornece como indicativo de avanço espiritual é a gente dominar o maior dos inimigos, que é nós mesmos, a fera que trazemos em nós mesmos, as nossas essências, os nossos equívocos. Então, um ambiente em que nós vamos falar algo desnecessário, que não construa nada, nós estamos pulverizando guerra. Em ambiente em que nós estamos espraguejando, estamos raivosos, como a irmã mencionou, estamos jogando energias perturbadoras no ambiente e, ao mesmo tempo, causando desequilíbrio no nosso organismo físico, nos envenenando. Isso é tóxico. Isso é tóxico. E a doutrina nos alerta mais ainda, de que a paz não é não ter preocupação. A paz não é não ter problema. Porque nós estamos num mundo ainda que acolhe espíritos encarnados e desencarnados imperfeitos, caminhando para a perfeição. Então não vamos esperar de espíritos imperfeitos como somos a perfeição. Não vamos esperar tal coisa. Então é natural, né, que a gente tenha, né, as aflições, que a gente tenha os contratempos. Né? Isto não é o problema. O problema é como nós vamos enfrentar essas adversidades. Com rebeldia, negando a justiça de Deus, descarregando o nosso desconforto naqueles que fazem parte da nossa convivência, sejam familiares, amigos, ou como a irmã mencionou no trânsito. É assim que nós vamos resolver esses problemas? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, nós temos que reconhecer, né, que o mundo nos apresenta ainda uma série de contratempos que é, assim, aderente às nossas imperfeições, de acordo, né, com os rumos em que tomamos no passado. Então não é não ter aflição, é não ser refém desta aflição. E isto é um forte indicativo de como nós vamos ter dias melhores. Porque essa falsa ideia de paz, né? Então agora mesmo estava vindo para cá, sendo no rádio, né? Desencarnou hoje aí um cantor aqui em Porto Alegre, conhecido certamente de todos, e o radialista ali dizendo, olha, a família contribuiu para a música, né? E que descanse em paz. É uma força de expressão, talvez ele queira mesmo, né? E que nós espíritas temos aprendido que, primeiro, só o desencarne não é descansar, também é ralar, é trabalhar, é avançar. E a paz, né, não é algo que se compra pronto, né, que está ali, a gente compra uma draga de paz. É algo a ser conquistado. É uma conquista dia após dia, momento após momento, exercício após exercício. Né? É uma conquista. E só o fato, né, mesmo que a gente tenha uma vida, né, permeada de aflições, só o fato de passarmos desse estágio para outro não vai nos dar a tranquilidade almejada. Nós vamos seguir avançando. O que levamos para o além-túmulo é exatamente o que a gente conquistou aqui. Então aquela paz, né? Chega o dia 1º do ano, né? Dia da paz universal, né? Paz a todos e paz. E é uma palavra solta ao vento, quando nós não exercemos estes atributos. E Jesus, então, né, já conduzindo o nosso encerramento, né, para citarmos o grande mestre, o grande guia da humanidade, lá no Sermão da Montanha, né, este magnífico estatuto de conduta, como o Mahatma Gandhi, o líder indiano, disse, né, que se perdesse todos os livros da humanidade, mas se salvasse só o Sermão da Montanha, pouco se teria perdido. Né? Inclusive esse líder que foi 3 vezes indicado para Prêmio Nobel da Paz, não foi ele consagrado, né, mas depois a própria ONU reconheceu que foi um equívoco em não ter sido concedido.
mas para ver a magnitude desta mensagem de Jesus. E Jesus então começa, no Sermão da Montanha, nos dá ponto a ponto das bem-aventuranças, das felicidades. Da felicidade. E esta felicidade é uma conquista que vai se sobrepondo uma bem-aventurança com a outra. Então ele começa: bem-aventurados os simples, os próprios de espíritos, porque estes não têm a violência da soberba, da arrogância, do poder. Eu posso, eu mando. Os outros obedecem. É a simplicidade, é o espírito que reconhece as suas limitações e, sabendo das suas limitações, abre um horizonte de conquista. Então estes são os bem-aventurados. E foi dando outras bem-aventuranças. E depois disse que bem-aventurados eram os mansos, os pacíficos, porque eles herdariam a terra. E estes mansos, os pacíficos, não é um terreninho no céu, não é essa herança. É a herança de quem sabe, André, nos habilitarmos a um mundo melhor, a um mundo em transição para dias mais aprazíveis. Os mansos, que é uma conquista, é ser pacífico. E foi juntando bem-aventuranças após bem-aventuranças. E depois lá adiante, no Sermão da Montanha, ele diz que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bom, filhos de Deus somos todos, mas aqueles que agem à vontade do Pai. Bom, meus irmãos, se esse é um roteiro de conduta, e certamente o é, um manual de procedimento dos mais nobres, em que começa lá dos bem-aventurados, os brandos, os puros de coração, bem-aventurados os simples, os pobres de espírito, uma outra tradução que há. Nós, na nossa arrogância, na nossa soberba, achamos que sabemos tudo, que se alguém não concorda com nós está em desalinho, já começamos a ter dificuldade na primeira delas. Quando chegarmos nos pacíficos, nos brandos, eu penso o seguinte, um pensamento todo muito particular, que se este fosse a métrica, a forma de julgamento dos dias de hoje, a Terra ficaria um imenso deserto. Imenso deserto. Se fosse só essa, assim, o item a ser avaliado. Só ser pacífico. Bom, não fica um, Agora, se nós não somos ainda pacíficos, quando é que nós vamos ser pacificadores? Que está lá adiante na ordem das bem-aventuranças. Então isso quer dizer, meus irmãos, que é uma obra diária, é uma obra de conquista, é uma obra em que nós vamos acumulando valores ao longo das nossas existências. Então há necessidade de agirmos, não há mais espaço para a fuga, embora a fuga é o caminho mais curto, é a porta larga que Jesus nos mencionou. Larga é a porta da perdição, difícil, estreita é a da salvação. Uma linguagem simbólica do Mestre, para dizer que a vida nos oferece facilidades, que são as facilidades das fugas existenciais, das fugas de não fazermos a tarefa pelas quais aqui aportamos como espíritos reencarnantes. E quem sabe lá adiante, cumpridos esses estágios iniciais, possamos sim ser os pacificadores. É o espírito que já está pacificado em si. E aí sim ele pode agir com desprendimento para ajudar aqueles que ainda ficaram na retaguarda. Ou seja, certamente isso vai ser para um futuro ainda um pouco distante, imagino eu. Porque temos tarefas antes a serem cumpridas. Então é um exercício de dominar essas tendências. Tendências essas que muitas vezes nos dominam. Não é nós que dominamos às vezes, elas nos dominam. Esses impulsos que temos. E também não quero, já encerrando aqui a fala, não quero dizer que isto
é fácil. Em nenhum momento a doutrina espírita, as mensagens espirituais que estão aí, né, a nos ajudar, dizem que é fácil. Muito pelo contrário, diz que exige esforço, exige determinação, exige vontade. A gente tem que querer. Né? Então que a gente possa ter essa energia, né, de querer agir, né, dominando esses impulsos que tanto problema nos causam, né, tanto nos atrasa na nossa evolução. E às vezes ainda prejudicamos aqueles irmãozinhos que fazem parte da nossa trajetória. Espíritos que o Criador nos colocou, né, ao nosso entorno para que mutuamente nos auxiliássemos. Ora a gente auxilia, ora somos auxiliados, ora aprendemos com o equívoco alheio, ora aprendemos com a sabedoria, né, daquele que está junto conosco, e assim vamos todos contribuindo para um dia melhor. Então aquelas coisas, né, de achar que simplesmente um decreto, né, resolve, pacifica o mundo, né, é um grande equívoco. Certamente não é isso que a espiritualidade amiga nos informa. Diz sim, né, que é possível, diz que é necessário, que vai ocorrer as duras penas, né, mas que só tudo isso vai, né, dar certo se a gente quiser, se a gente contribuir. Porque quando nós atrasamos a evolução do universo, né, o primeiro a ser prejudicado somos nós mesmos. Finalizo com uma questão do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec dirigiu uma questão aos espíritos superiores, perguntando se nós podíamos entravar o progresso da humanidade. Podíamos colocar óbice, né, no progresso da humanidade. E responderam que a gente pode criar um contratempo, mas não vamos atrasar. E Adão até um exemplo simbólico. É como uma pedra sobre a roda do carro. Né? Vai dar quando muito um solavanco. Né? Então não adianta, né, a gente não querer fazer aquilo que nos compete. Né? Sejamos sábios nessa empreitada. Né? Saibamos todos que contamos com o amparo incondicional dos benfeitores amigos, dos espíritos a serviço da lei do Pai, mas que a nosso livre-arbítrio, né, ainda prevalece. Né? Então, que a gente possa fazer as boas escolhas, agirmos para essa tão almejada paz, começando na nossa paz interior, que por certo o resto, né, vem por acréscimo. Agradeço a oportunidade de todos, a paciência em me ouvir, a casa que nos dá acolhida, e não poderia ser diferente, né, desejar que a paz do Mestre, a paz do Divino Irmão Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja.